Os tridentes são ferramentas, né, que você já deve conhecer, já deve ter passado por aqui, é também chamado de garfo. Tem vários tipos de garfo. Eu vou apresentar 2 tipos de garfos hoje aqui e como que a gente consegue manusear esses garfos para poder chegar numa determinada decisão se o ativo está em uma tendência de alta ou se está numa tendência de baixa ou se está numa tendência neutra. Vocês vão poder aprender isso daí hoje com a gente aqui. Mas não esqueçam, deixa o like. Bom, os tridentes eles são ferramentas que definem uma tendência. Por exemplo, vou fazer qualquer movimento aqui para que vocês entendam. E aí depois a gente brinca de encaixar isso no BTC. Bom, veja bem, vou até fazer assim, aí fica melhor. Veja bem, como interpretar uma movimentação dentro de um tridente? Digamos que nós estamos numa tendência de baixa, ok? Então, uma tendência de baixa, ela é composta de topos e fundos descendentes. Nós temos aqui um topo, seguido de um fundo, seguindo aqui de um topo, um descendente, um fundo descendente, e assim você vai, né, dentro de um canal de baixa. Só que em alguns momentos você também pode perder a frequência. O que é a frequência, Buba? Em vez de eu estar dentro de um canal fixo, eu posso ir para um outro canal fixo, paralelo àquele canal, seja um canal para cima ou um canal para baixo. Nesse caso aqui eu vou dar um exemplo de um canal para baixo. Então imagine que agora a gente está formando topos e fundos descendentes dentro da frequência mais baixa. O que é essa frequência? Eu vou desenhar para vocês. Nós estávamos andando nessa frequência aqui de lateralização e agora nós caímos para baixo dentro dessa frequência de lateralização. Isso aqui sempre acontece muito, né? A gente já monitorou isso diversas vezes. Inclusive tem até uma moeda aqui que está fazendo isso. Deixa eu ver aqui qual é. É a AVE. Pronto. A AVE, ela está dentro de um canal paralelo aqui, né? Uma movimentação presa no canal paralelo. Em algum momento, a AVE, ela subiu, né, nesse canal de cima aqui. Nota que ela topou aqui nessa região. Opa, puxar essa linha aqui, ó. Nota que ela topou aqui nessa região, não conseguiu se sustentar e perdeu, voltou para cá de novo. E agora a AVE, ela está tentando voltar novamente para essa frequência de cima, o que pode ser muito bom. Se ela conseguir agora ficar numa frequência aqui em cima mais forte, significa que ela pode vir novamente no topo desse movimento. Pode vir aqui, ó, com muita facilidade. Então isso é uma frequência. E essa é uma movimentação de frequência. E as frequências ela não só acontecem quando nós temos um canal paralelo. Essas frequências também acontecem quando nós temos um canal paralelo de baixa. Não precisa ser uma consolidação para que isso aconteça. Então basicamente o preço do BTC poderia voltar a ficar andando na frequência de cima e ainda assim não seria desconsiderado uma tendência de baixa, né? Uma vez que ainda estamos produzindo topos e fundos descendentes. Agora, dentro de canais paralelos, eu acho que eu já compartilhei isso com vocês, dentro de canais paralelos, quando nós temos um canal paralelo, seja de alta, de baixa, existe também essa região mediana aqui, né? Nós temos uma região mediana do canal. E aqui pode ser aplicado princípios de aceleração do movimento. Por exemplo, estamos andando em topos e fundos descendentes, até que ele chega aqui na região mediana, perde a região mediana, acelera com muita velocidade, encontra o fundo do canal e aí fica andando aqui embaixo. Ou seja, existem essas regiões de aceleração no meio de algum movimento. Se a gente rompe essa região que estava agindo ali como um determinado suporte, ela vai buscar o próximo suporte, que no caso seria lá no finalzinho. E o canal paralelo ele só vai ter 2 extensões, a extremidade de cima, a extremidade de baixo e a linha mediana. Agora, dentro da movimentação de tridente, você tem diversas regiões para ficar trabalhando no preço, de forma que também a região aqui do meio, a região central, é onde também pode acontecer os princípios de aceleração do movimento. E basicamente o preço pode ficar fazendo isso, aí cai, volta, anda por aqui, aí volta, fica assim, aí desce, enfim. Ainda não desconsideraria a tendência de baixa, porque basicamente, se a gente traça uma linha aqui, nós teremos os topos e os fundos aí descendentes aos movimentos, com alguns repiques de alta, algumas altas até um pouco mais forte, mas basicamente ainda seria topos e fundos descendentes. Só que não é tão simples assim. Isso aqui que eu estou falando é uma representação de maneira mais fácil que vocês entendam, porque na verdade o canal paralelo para que a gente trace não tem nenhuma complexidade. Basta a gente pegar um topo lá em cima, alinhar os outros topos dentro dessa região, trazer para baixo nos fundos,
trazer os fundos aqui dentro dessa região e está traçado o canal paralelo, né? Muito simples. Já o tridente não. O tridente ele precisa ter uma regra específica que vocês vão conhecer hoje aí, como é que se faz isso. Então, para fazer isso daqui com o canal é muito simples, né? A gente faz esses topos, faz esses fundos e beleza. E não necessariamente isso aqui quer dizer alguma coisa, né? Pode ser que a gente perca isso. Só que o tridente de chifre, ele é um tridente muito mais assertivo do que um canal. Ele é uma movimentação, é um indicador muito mais assertiva do que um canal. Por quê? Para a gente traçar um canal, só basta ter topos e fundos descendentes. Mas para a gente traçar um tridente, a gente precisa do auxílio de uma média. A gente precisa cortar uma média em regiões importantes para daí poder traçar esse tridente e ver que a tendência está mudando. Porque a ideia do tridente não é limitar o preço dentro de um canal, e sim tentar prever movimentações muito agressivas de tendências tanto de alta como de baixa. Vamos começar logo pelo tridente tradicional e depois eu vou demonstrar para vocês uma movimentação de pitfall, que é uma movimentação feita por um trader, um analista, que ele verificou que nem sempre esse tridente é respeitado dentro do padrão original. E é preciso fazer uma modificaçãozinha de leve para que a gente consiga enxergar esse movimento e ele esteja alinhado. Hoje no BTC, a gente nem precisa fazer nenhuma movimentaçãozinha de leve para que o preço se encaixe dentro desse cenário. Vocês vão ver isso agora. Bom, aqui dentro eu vou trazer o tridente. Eu vou pegar aqui o tridente na versão mais tradicional. Pegar o tridente da movimentação mais tradicional. E para traçar o tridente, você precisa de pelo menos uma média de longo prazo. Pode ser uma média de 50, pode ser uma média de 80. Pode ser uma média de 100, Buba? Não. Pode ser de 200? Poder pode, mas de certa forma ela demora muito mais para que demonstre a tendência, porque elas são médias maiores. Quando você já tem uma média de 100 ou uma de 80, já fica mais rápido a movimentação para que a gente trace. Então, eu estou trazendo justamente as duas médias, tanto a de 50 como a de 80, para que vocês já se habituem com essa sacada. E basicamente, para traçar uma linha de tridente, você tem que buscar o topo mais relevante, o topo maior que você tem desse movimento, acima da média. Depois você vai pegar o fundo mais relevante que você tem abaixo da média. E aí depois você volta para o primeiro topo, né, mais relevante acima da média. Eu vou usar esse topo aqui porque basicamente os dois são o mesmo. E quanto mais longe do movimento do fundo, seria melhor para que você tivesse uma amplitude do tridente maior. Então, só recapitulando. Primeiro topo maior acima da média. Qual é a média que eu estou usando? Estou usando essa média aqui de 80 períodos. Então eu tenho esse topo mais relevante aqui em cima. Qual é o fundo mais relevante que eu tenho, né? O fundo maior depois da média, depois de romper a média para baixo? Com certeza esse cara aqui. Então eu tenho aqui esse fundo. E qual dos topos aqui são o maior depois de rompimento da média? Ou esse ou esse. Os dois são iguais, não faria diferença nenhuma para a gente traçar esse tridente. Então você pega a ferramenta do tridente, em movimentação, coloca lá no topo relevante, ele vai traçar uma linha. Daí você vem para o fundo abaixo dessa média, cortando a média, para tentar direcionar a tendência. E aí você volta com um topinho em cima aqui do movimento, né? Do topo que está acima da média. E aí você vai ter o seu tridente traçado aqui sem nenhum problema. Fazendo isso, você vai monitorar como o preço está agindo dentro desse tridente. Vou até tirar esse triângulo aqui, não é o caso agora. Isso aí é para falar daqui a pouquinho, depois que a gente terminar esse educacional do tridente. E olha como o preço se comporta dentro desse movimento. A gente pode achar um suporte na mediana do tridente. A gente pode até perder esse suporte da mediana do tridente, vindo buscar outras extremidades. E aí ficar andando dentro dessa região, né? Estamos aqui numa frequência interessante. Eu coloquei no título da live aí que poderíamos estar com um tridente, né? Será que é uma espiral da morte, né? Nesse momento? Poderia ser. E eu estou monitorando, uma vez que nós temos, agora eu posso trazer... Temos esse triângulo, e esse triângulo pode ser um rompimento para ambos os lados. Pode ser um rompimento otimista, que leva o preço acima desse tridente, ou pode ser também
um movimento pessimista que leve a gente para baixo desse tridente. E honestamente, uma vez que a gente já fez fundos mais baixos e estamos fazendo formação de topos mais baixos, eu acredito que é muito provável que a gente tenha uma correção mais acentuada. E se isso acontecer e vier em regiões até mais extremas, como a gente imagina ali na faixa dos 40 mil, 43 mil, 45 mil, é muito provável que nós estejamos vendo o Bitcoin preso, não dentro de um canal paralelo, como a gente está monitorando há alguns dias, mas sim dentro de um tridente, dentro de uma espiral, uma movimentação que vai levando ele cada vez mais baixo. E só depois do rompimento consistente disso que nós podemos ver uma alta expressiva do BTC. Então, se de fato ele vier na região dos 40 mil dólares, nota que na região dos 40 mil dólares eu teria aqui esse fundo para ser alcançado. Imagine então o BTC tentando um recuo aqui, resistindo na média de 80, 50 períodos e vindo fazer testes como esse. Existe essa possibilidade de a gente entrar numa situação como essa do tridente. E esse tridente, como eu falei para vocês, ele é um tridente normal, eu não precisei fazer nenhuma modificação, porque também nós temos um outro tridente que é o tridente de Schiffman modificado. É esse tridente aqui. E esse tridente aqui, que tem uma modificação, ele pega o cenário de forma diferente, eu já vou explicar isso para vocês. O ponto é exatamente o mesmo, é o topo lá em cima, né, acima da média, é o fundo abaixo da média e depois um novo topo acima da média. E esse cara aqui, se nós observarmos com essa modificação, pode ser que a gente já entrou nesse tridente e estaríamos aqui em situações que podem continuar caindo lentamente. Não precisaria ser uma queda tão absurda. Qual dos dois que vai se realizar, Buba? Honestamente, eu não sei. A gente vai ter que monitorar a ação do preço. Se vier nos 40 mil, eu desconsidero com a modificação do Schiffman. E se tiver ali com... né, e veria esse normal. Mas se ele não bater lá nos 40 mil, ele pode estar dentro desse cara aqui. E esse cara aqui, a gente já está respeitando ele. Isso aqui é uma probabilidade mais rápida de me imaginar, porque nota o princípio de aceleração quando a gente passou da mediana dos 50 pontos aqui. Ó, entramos no princípio de aceleração. Da mesma maneira que quando a gente voltou, a gente não se segurou aqui e também entramos no princípio de aceleração. E olha a resistência onde bateu, é nesses 50 pontos aqui, é na mediana desse tridente. Então talvez estejamos, né, dentro de um tridente. E só falta ter uma ótica melhor, mas nesse momento, se isso realmente já for o tridente, eu não esperaria fundos muito expressivos. Seria algo que ficasse na faixa dos 52, tentando oscilar dentro dessa região, mas com fundo maior no 52. Eventualmente, se perder o fundo dos 52, aí eu posso pensar em adicionar uma fração a mais aqui no tridente, porque você também pode acrescentar outras regiões, e essas outras regiões pode ser acrescentada gradativamente. Eu vou colocar mais uma, colocar mais outra, e a gente pode ver o tridente funcionando dessa forma. É isso que vai acontecer? Eu não sei, eu estou monitorando. Esse movimento que eu peguei na Solana no começo, quando eu falo para vocês que comprei a 18 dólares, eu peguei nesse começo do movimento, eu tracei um tridente e foi muito lindo ver toda a movimentação do tridente e eu estar comprando ali em formas de resíduo durante muitos e muitos dias, na verdade meses, comprando dessa forma. Então isso aqui pode acontecer da mesma maneira. Eu posso estar monitorando um tridente e caso ele não rompa mais essa região mediana aqui, sentir uma resistência do preço, e aqui eu estaria fazendo uma compra. Para ali em cima, perto da região de 50%, caso ele não consiga passar, está fazendo uma venda e ficar vendo isso acontecendo até que ele rompa consistentemente na outra região do topo. Dentro de um tridente, ou está iniciando o movimento de um tridente. E galera, vou ser sincero, seria uma quebra muito grande no preço caso a gente entre nesse tridente maior. Vocês acham que tem uma recuperação aí a curto prazo para o BTC? Se ele perder a mediana desses 50 pontos, que pode ser isso daí que esteja acontecendo, e ficar abaixo e realmente vir na faixa dos 42, eu não veria alta para o BTC nem tão cedo, lá para setembro, não. Eu veria realmente de fato para novembro,
outubro, talvez, mas mais novembro e dezembro, que seria uma alta mais expressiva, porque um tridente, ele demora muito tempo. E isso é um viés extremamente de baixa, tá? Isso não é um viés de correção, não. Isso é um viés extremo de baixa ver um tridente acontecendo. Seria algo que a gente ficaria assim, ó, pelegando durante muito tempo até que a gente pudesse ter esse rompimento. Seria o quê? Aproximadamente aí uns 180 dias, 140 dias, 3 vezes 4, 12, uns 5 meses de movimentação de baixa. Claro, toda movimentação de baixa também tem topos ascendentes, né? A gente tem umas movimentações de alta também, mas não movimentações de alta muito expressivas. Nota que aqui, ó, 53 a 40, 48 a 33, cara, é um negócio extremamente chato de ver. A mesma movimentação poderia ser interpretada com um tridente de alta aqui também. Deixa eu voltar para vocês aqui, ó. Apesar do BTC estar fazendo, né, tendência de alta em todos os períodos, essa mesma movimentação poderia ser levada em consideração aqui, ó. Se a gente pega aqui, vou colocar aqui até em escala logaritmo para poder ficar maior. Pegar um tridente normal, sem ser modificado. Ó, temos esse fundo aqui embaixo relevante, certo? Aí poderíamos usar esse topo aqui como relevante, seguido desse fundo aqui relevante. Ou uma modificaçãozinha, né? Esse fundo aqui, esse outro topo aqui, seguido desse carinha aqui. E estaríamos dentro desse cenário aqui. Pode ser algo desse tipo. E tivemos aqui, acho que ficou fora, né? Não ficou muito alinhado. Acho que aqui se encaixaria mais o de Schiffman, quer ver? Deixa eu pegar um modificado para a gente ver. O modificado de Schiffman. Ó, o modificado de Schiffman se encaixa bem. Deixa eu botar aqui mais para cima, aqui mais para baixo. Seria assim? Não, acho que assim tá bom mesmo. Dentro desse cenário aqui, ó. E aí com alguns paralelos a mais, né? Olha só, mais um paralelo a mais aqui, ó. E mais outro paralelo. Pronto. Olha aí. Olha a tendência de alta que a pessoa fica andando. Quanto tempo você fica surfando nesse movimento? É muita coisa. Então poderia ser algo desse tipo acontecendo, né? Dias e dias. Isso aqui é uma tendência de alta primária. A gente sabe muito bem disso. Estamos dentro da tendência primária de alta nesse momento aqui. Então a ideia é essa. Pegamos aqui o fundo, né, abaixo da média. Pegamos aqui o topo acima da média e depois pegamos o outro fundo abaixo da média. Então traçamos esse movimento aqui e ele plota para a gente aí o nosso tridente. Agora, voltando para o nosso tridente de baixa, né? Nossa situação aqui do tridente de baixa, nós temos o original, que é esse cara aqui que eu demonstrei para vocês. Só que agora vem a lição, agora vem o educacional. Só que a gente também tem esse cara aqui modificado, né? Essa modificação que já pode estar acontecendo. E essa modificação, para que a gente faça isso, um grande trader decidiu que nem sempre o tridente ele vai ser muito nítido. E às vezes, quando ele não é muito nítido, cabe uma movimentação, uma modificação. E essa modificação consiste em pegar a fibra do movimento. Por exemplo, eu vou pegar aqui do topo para esse fundo aqui e vou retrair a base desse carinha aqui para a região do 618. Então eu pego essa basezinha daqui, ó, e retraio, pego essa basezinha aqui, ó, e retraio para a região do 618, esse cara aqui. E isso é o tridente de Schiffman modificado, que é bem semelhante a esse tridente que a gente já tem aqui, né? Que é esse garfo que nós tínhamos aqui modificado, entendeu? Então, quando você usa um tridente que é modificado, que ele está aqui do lado, temos o normal e temos esse modificado. Esse modificado ele está levando em consideração essa variação de 618 para poder encaixar melhor o cenário.